Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado. A paz do Senhor Jesus para todos nesta tarde de sexta-feira. Hoje são 28/6/2024. Pastor Afonso, estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast com o Pastor Afonso. E já quero agradecer a presença do nosso pastor Sandro. Amém. Né? Nosso pastor Sandro, ele é presidente da igreja Ministério Restaurando Vidas. Ministério Restaurando Vidas. Exatamente. Já quero mandar um abraço ao Amém. Ministério do Pastor, a todos os membros, e para a esposa do pastor, nossa irmã Sueli. Amém. Eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que tem nos acompanhado aqui nesse canal, podcast com o Pastor Afonso. Eu fico muito grato com a sua companhia, pelos seus likes, pelos seus compartilhamentos. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. É um canal voltado para bate-papo, é o próprio podcast, e também para anúncio. A semana retrasada, tivemos a necessidade de uma doação de sangue. E aí a pessoa me ligou, e aqui a gente anunciou, fez um pedido e conseguimos ali a bolsa de sangue. E assim por diante. Você que tem um comércio, quiser anunciar seu comércio aqui, entre em contato conosco, faça um comentário aí embaixo do vídeo que está no YouTube, podcast Pastor Afonso. E também eu posso deixar o meu contato, que é o 71 982 54 29 52. Por esse contato você fala diretamente comigo. Que Deus abençoe. Este é o meu zap. E eu estou muito feliz com a presença do nosso pastor. Eu vou estar passando a palavra para o pastor, porque há muito tempo o pastor não aparece. Eu estou feliz. Quero mandar um abraço para todos os participantes. Em nome de Jesus. Pastor Sandro, mais uma vez. Amém, pastor Afonso. A paz do Senhor para todos. A correria, na verdade. Mas sou grato a Deus por estar tendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com o Senhor. Para podermos, melhor dizendo, compartilharmos, da palavra do Senhor. O podcast ele não deixa também de ser uma maneira de levar o ID. Sim, levar o ID do Senhor. Amém. Eu creio que o senhor está lembrado que o pontapé inicial foi pelo Instagram, eu e o senhor aqui. Sim, lembro. Não tinha mesa. E cada dia que o senhor está aqui, eu me sinto muito grato. Estava praticamente quase 15 dias sem nenhum convidado. Sim. E mais uma vez o senhor aparece para nos dar essa força. Por necessidade de candidatos ser profissionais, ter seus compromissos, nós temos essas dificuldades. Mas, enfim, quero mandar um abraço para o pastor Almir, Pedro Júnior. Enfim, eu tenho muito cuidado de mandar abraço, porque posso esquecer de alguém. Sim. Mas eu quero agradecer a Deus, nesse momento, pela saúde, pela restauração de saúde da nossa irmã Degiane, da igreja Betel. Amém. Um abraço também para o seu esposo, Evilásio. Uhum. E também continue pedindo oração por uma criança que se encontra no hospital do subúrbio chamado Levi. Também se encontra naquele mesmo hospital um amigo chamado Isaac. E no hospital Ernesto Simões, necessitando de uma transferência, de uma regulação. É um sobrinho de uma vizinha, Márcio. Márcio precisa ser regulado para o hospital Roberto Santos. Continue orando. Estaremos orando agora, pedindo oração ao Senhor, porque o Senhor tem um tema hoje. Verdade. Mordomia cristã. Pronto, eu vou estar fazendo a oração e passar para o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós queremos te agradecer, meu Senhor. Primeiramente, te pedir perdão. Verdade. Pela multidão de pecados, de falhas, e nós somos imperfeitos. Ó Deus, toma a direção, Pai. Toma este bate-papo, que venha a ser algo para edificar. Deus, muito obrigado. Abre o coração daqueles que hão de ouvir. Deus, que essa palavra ultrapasse as fronteiras. Em nome de Jesus. Pastor Sandro. Amém. Em nome de Jesus. Pronto, meu pastor. Mordomia cristã, quando o senhor falou comigo, tem um tema, pastor? Aí eu fiz, tem um aí, vou passar para o senhor.
né? E é esse o tema, né, que nós até estamos trabalhando lá nas EBDs, né? Sim, sim. Iniciamos há 15 dias atrás, né? Semana passada não tivemos por causa do período aí da festa de São João, mas domingo agora retornaremos para darmos continuidade, né? Sim. E o nosso texto, pastor Áureo, né, o nosso texto básico, né, até para aqueles que, por certo, irão aí depois ver a gravação, é Lucas 12, né? Lucas capítulo 12, versículo 42. Amém? Lucas 12, não é? Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 42, né? Que diz assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que seu senhor fará governante sobre os servos para lhes dar uma porção de alimento na estação devida? Pronto. Esse é o nosso texto, né, pastor? E assim, mordomia, né? Quando muitas das vezes nós ouvimos falar na palavra mordomia, logo nós associamos a alguém que não faz nada, né? Como diz os mais novos, né? Alguém que só fica de boa, acomodado, né? Quer tudo na mão, né? Sai dessa mordomia, você já gosta de uma mordomia, né? Então, quando se ouve a palavra mordomia, né, logo nós, melhor dizendo, fazemos essa associação. E nós temos dois conceitos, que é o conceito secular e o conceito cristão, né? Que é, na verdade, a nossa área, que é aquilo que nós vamos procurar trabalhar e que é aquilo que nos interessa. Mas o conceito secular, né, ele está muito desgastado, pastor, né? Porque quando se fala em mordomia, a ideia que vem à mente é justamente essa, né? São pessoas que têm privilégios. Sim. Vamos lá, jogador de futebol, né? A gente associa logo, é alguém que tem muita mordomia, tem muita regalia, né? Político, é alguém que tem muita mordomia, alguém que tem muita regalia, né? Então esse, na verdade, né, é um conceito que está bastante desgastado, que é o conceito secular. Mas o conceito para nós, os cristãos, né, ele é mais profundo, porque é o conjunto de bens, tanto materiais quanto espirituais. Então o conceito de mordomia para o cristão é um conjunto de bens, tanto material como espiritual, sobre o qual Deus nos colocou. E aí nós precisamos entender que, resumidamente, mordomo é um administrador de algo que não é dele. Por isso que o texto em Lucas vai nos dizer isto. Profundo isso. Qual é o mordomo fiel que, quando vier o seu senhor, o achará administrando e lhe retribuirá de forma correta? Isso. Tá compreendendo? Então, amados, a palavra mordomia, principalmente para nós os cristãos, né, ela tem um peso muito grande. Porque nós aprendemos que nós não temos nada. Tudo que nós temos, quem nos deu? Só vamos administrar. Exatamente. Deus, ele nos deu. Agora eu tenho que ter a competência e a capacidade de administrar. É forte isso. Entendeu? Então, a palavra mordomo, já foi dito, um administrador que merece confiança. Então, assim, o senhor é dono dessa casa. O senhor não vai colocar ninguém aqui para administrar se não for da sua confiança. A mesma coisa somos nós e Deus, ou Deus e nós. Quando nós vamos lá para o Éden, na criação, o homem falhou nesta administração. Falhou. Deus criou tudo, inclusive o homem, e colocou o homem para administrar. Adão. Você é mordomo, só. Total diferença, né? O conceito de hoje. Com certeza. Isso é interessante. O conceito secular, ele é muito pejorativo, desgastado. Mordomia. É alguém que só fica com as pernas para cima, não quer fazer nada, é cheio de regalia. E no conceito bíblico? Administrador. Administrador. E administrador que tem a confiança do seu senhor.
Quando nós analisamos friamente os filmes mais antigos, as novelas mais antigas, né, geralmente tinha os ricaços, tinha os empregados e tinha o mordomo, ou o governante ou governanta, que era, na verdade, a ligação entre o patrão da casa e os empregados. Ou seja, para os empregados chegar até o patrão, passava pelo mordomo. Exatamente. Era quem administrava. Porém, a cobrança sobre a governanta era maior, porque qualquer coisa que saísse de errado naquela casa, quem seria cobrado com maior força seria a governanta. É forte isso. Então, quando nós partimos para o princípio bíblico, aí fica a nossa preocupação. Porque nós fomos colocados como igreja de Cristo na Terra para administrarmos. Ou seja, não posso nem ser 8 ou nem 8, eu tenho que ter um equilíbrio. Nós precisamos, como igreja, administrarmos. Verdade. Porque se eu administro errado, alguma coisa, por certo, vai sair fora do acordo da palavra do Senhor. E sempre teve no coração do Eterno, né? Uhum. Uma pessoa designada para administrar. Com certeza. No tempo do tabernáculo, ele separou Arão, né? Sim. Ao sacerdócio e falou, ele vai administrar o tabernáculo. Era o sumo sacerdote. Exato. E tinha os sacerdotes. Exatamente. Qualquer coisa que viesse dar errado, ele procurava. Se der alguma bronca, é o sumo sacerdote. Ou seja, quem mais é dado, mas é cobrado. E aí nós partimos para talvez o maior exemplo humanamente falando. Talvez o maior exemplo humanamente falando de administração. José no Egito. Rapaz. Porque ali José agora, ele está fora completamente do seu contexto de vida, do seu contexto familiar. Tô gravando. Entendeu? Ele está completamente fora do seu contexto familiar. Sim. Do seu contexto de amizade, né? Como nós conhecemos um pouco a história, ali ele vai agora ser vendido, né? Ele vai, na verdade, agora ter que... Tô gravando. Ter que administrar, primeiramente, a sua fé, os seus princípios. Isso. Então, como é que nós hoje estamos administrando os nossos princípios? E aí eu preciso abrir um parêntese. Eu li, né, e ouvi um pastor dos nossos tempos, que é muito influente, porque ele é pastor de uma igreja muito grande no Brasil, né? E assim, e para mim foi uma declaração muito infeliz, quando ele chega e diz assim, se a universidade for caminho do inferno para os seus filhos, não deixe que seus filhos vá para a universidade. Crente, ele não pode ter medo de ir para a universidade. Crente, ele não pode ter medo de ir trabalhar. E José talvez seja o maior exemplo humano. Quando o crente vai para a universidade e ele não consegue, e ele desvia ou esfria, é porque, na verdade, ele não está capacitado humanamente falando. E aí não entra Deus em nada. Ele não está capacitado humanamente falando para administrar a sua posição de fé. Tá compreendendo? Quer dizer que cada indivíduo é um seu administrador? Positivo. O senhor não depende de mim para administrar a sua fé. O senhor depende do senhor. Eu preciso administrar bem a minha fé, eu preciso administrar bem o meu dia. Quantas horas nós aprendemos que tem um dia? 24. 24. Dentro dessas 24 horas, vamos pegar pela média, 8 horas, 6 a 8 horas eu tiro para dormir. Não é isso? Isso. Pronto. Aí vamos pegar alguém que trabalha 12 horas de relógio. Não é isso? Isso. E aí eu ainda tenho tenho que ter um tempo para o meu lazer e para a minha comunhão com o Senhor. Isso é questão de disciplina? Disciplina. Que talvez seja a matéria entre aspas, né, que nós mais venhamos a falhar. Por quê, pastor? Porque assim, nós evangélicos, vamos dizer assim,
ou nós somos de mais ou nós somos de menos. Ou nós queremos vivermos 24 horas dentro de uma igreja, ou nós queremos vivermos 24 horas fora de uma igreja. Então, se eu não administro bem a minha fé, se eu não administro bem o meu dia, automaticamente eu vou começar também a ter consequências no seio da minha família, porque eu não vou conseguir administrar bem a minha família. Tá compreendendo? Não dá para entender, sim. E José, por isso que eu disse que talvez ele seja o maior exemplo de administrador, de mordomo, humanamente falando. Porque ele não tinha pastor, até porque pastor não é daquela época. Mas ele não tinha, trazendo para os dias de hoje, ele não tinha um pastor para estar... Por que você não veio para a igreja hoje? Ele não tinha o pai dele para ficar... Já leu a Bíblia hoje? Não tinha. É forte isso. Ele estava fora do seu ambiente natural. Mas ele soube administrar a sua fé. Sim. E sabendo administrar a sua fé, e aí entre os seus princípios, porque fé é princípio, nós não adulteramos porque somos bonzinhos. Nós não adulteramos, nós não enchemos a nossa cara de álcool porque nós temos princípios baseados na Bíblia. Bom, há quem concorde e há quem discorde. Aí é um problema de cada qual. Sim, cada um tem o seu pensamento. Justamente. Mas, voltando para José, quando ele administra bem a sua fé e os seus princípios, a mulher do seu senhor vai pedir para ele se deitar com ele. Ele vai dizer o quê? Como um bom administrador. Pronto. O que é que ele diz? Rejeita. Pronto. Pecaria eu. Mas, porém, ele vai dizer, ó, o meu senhor me pôs como chefe sobre tudo isso, menos sobre a senhora. Mordomo. Rapaz. Administrador. De confiança. Sabe até onde vai. Exatamente. O meu limite é aqui. Daqui Não eu subiu, posso não subiu para a cabeça. Não subiu para a cabeça. Pastor, eu entendo que Deus não exalta qualquer um. Não. E o Senhor, eu vou dar um exemplo. Pode falar. Vamos supor que o Senhor tem uma empresa. Sim. E precisa de uma pessoa, um braço direito. É bem verdade que o Senhor já sondou aquela pessoa. As qualidades dele, o compromisso dele. Exatamente. Né? A pessoa disciplinada. Eu me lembro que... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu me lembro que eu tenho uma banca de livro aqui. E eu ficava meio que atrapalhado como ler esse livro. E eu peguei os livros e coloquei, por exemplo, segunda-feira, História de Israel. Sim. Terça-feira, Cultura, Uso e Costume. Aí fui. Ou seja, nós temos que, quem tem essa dificuldade, tem que buscar essa capacidade de saber administrar. Né? Você vai no mercado com R$10. Será que é possível você colocar um feijão com esses R$10? Pastor, não duvide não. Sim. Não duvide não. Para um bom administrador, ele vai, prossiga. Porque, pastor, é assim, todos nós somos dotados de sabedoria. Sim. Isso vem do próprio Deus. Né? Uns, né, desenvolvem melhor, outros desenvolvem de maneira mais, como é que eu posso dizer, devagar. Não gosto de usar o termo pior. Né? Mas os que desenvolvem melhor, possivelmente, são aqueles que procuram ter essa disciplina. O senhor montou, na verdade, uma agenda. O senhor fez um planejamento. Foi, isso. Entendeu? Isso. E quando eu falo dos R$10, é claro, é bem verdade que a nossa realidade, as coisas estão caras, estou dando assim como exemplo, né? Exato, você com certo valor, sim. Você sabendo administrar, você, né? Dá para prosseguir. Tem pessoas ou tem famílias tradicionais, né? O homem e a mulher, né? E talvez um ou dois filhos, que eles vivem ou sobrevivem com um salário. Vive melhor, às vezes. Mas porque eles têm um planejamento, eles sabem administrar de forma correta. Eu só vou até aqui. Rapaz, isso é forte. Entendeu? Demais.
se eu ganho um salário, o porquê de eu ter, e aí cada qual tem a sua maneira de enxergar as coisas, né? Não estou dizendo aqui, que é bom deixar bem claro, não estou dizendo aqui que quem ganha um salário mínimo não possa ter um cartão de 5 mil reais. Eu estou dizendo que tem famílias que preferem não ter. Isso. Por quê? Porque o cartão, nós sabemos que ele chama. Entendeu? Chama. E é justamente isso. Então, tem famílias que administram de maneira ordenada esses 1.412 ou 1.400, né? 1.412 reais. Vivem ou sobrevivem. Claro, né? É como o senhor falou, nós vivemos uma realidade onde as coisas estão cada dia mais caras, né? Mas essa família, eles vão vivendo. E José falou que o que ia entrar no Egito, a fome que viria, perfeito, seria maior do que o que ia entrar. Perfeito. Mas com uma boa administração... Perfeito, óbvio. Pronto, aí... Poxa, a gente vai colocar quem para administrar? E aí? Não entendeu? E aí o que é que acontece? Se analisarmos aí dentro dessa fala do senhor, crises econômicas não é, na verdade, um privilégio da nossa geração. Lá no Egito teve crise. Lá em Abraão teve crise. Porque, entre aspas, o povo de Israel foi para o Egito porque teve fome. Isso. É óbvio que tinha uma profecia empenhada, né? Abraão, a sua descendência vai ser escrava em um local assim, 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 430, ou seja, mas uma parte do cumprimento dessa profecia foi a crise, fome. Aí nós passamos alguns livros e vamos chegar em Ruth. Porque eu citei, ou nós citamos, né, um administrador inteligente, não é isso? Mas aí a gente chega cá em Ruth e nós vamos encontrar Elimeleque, não é isso? Teve fome. Ao invés de administrar, ele faz o quê? Se mandou para Moab. Moab. E aí fica uma lição para cada um de nós, amados, né? Cuidado, porque a má administração pode trazer sérias consequências para você, para os seus familiares e para aqueles que vos cercam. Eu não quero ser extremista aqui não, mas porque sempre sobra aquele resto de comida na panela, sabendo que vai ser lixo. Você chega no shopping, pede um almoço, a mulher, a atendente coloca uma xícara de arroz no cantinho, uma xicrinha de feijão, 3 palitos de batata frita, né, assim, uma tira de frango grelhado, e dentro de casa há uma má administração terrível. Resto de comida na panela. Ainda bem não acabou o arroz, nós já estamos fazendo outro arroz. E aí aquele que ficou ali, né, automaticamente nós jogamos fora. Porque estamos fazendo arroz novo. Automaticamente. Já é? Já. Já vivemos nesse automático. Aí entra algo, costume, hábito. Nós temos esses hábitos. Hábito. Já não... Pra tirar é complicado. Porque, assim, são 44 anos. Ou seja, eu venho de uma família onde minha mãe fazia isso. Se vacilar, faz até hoje. Minha esposa vem na mesma pegada. E nós estamos vivendo a mesma pegada. Agora, assim é a maioria. Agora, como tem gente mal administrador, também tem gente... Sim, que administra bem. Aquela já tem uma concha. Correto. Já tem a conchazinha na vasilha do arroz, já tem a conchazinha na vasilha... Mas aí sabe como esses são chamados? Mesquinho. Fulano é canguinha. Não sabe nem que é um bom administrador. Um bom administrador. Um bom administrador. Ensina, Jesus. Eu conheço um irmão, né? Não vou citar nome por ética, né? Mas e um irmão muito achegado a mim mesmo, né? Na verdade, é um parente, né? Irmão em Cristo e um parente. E assim,
eu vou citar as características, o senhor pode até descobrir. Ele é segurança. E ele não esconde pra ninguém. Ele é segurança, a esposa dele não trabalha, entendeu? Mas assim, a casa dele é toda arrumadinha. Toda arrumadinha. E ele só vai aonde o braço alcança. Prudência. Administrador. Um exemplo, vai rebocar, né, a parede. Aí ele não pode de vez. O que é que ele vai fazendo? Ele vai comprando aos poucos. Chama o pedreiro, quantas latas de areia? Pronto, ele aí compra. Pá. Aí no outro mês, aí pá. Quando ele tá com o material todo ali, aí ele agora separa o do pedreiro e aí você tá livre quando? Tô livre, pronto, toma aqui seu dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. É uma aptidão? É um dom? Ou a pessoa... Eu vou fazer a pergunta para poder as pessoas saberem a resposta. Sim. É uma aptidão, é um dom, ou a pessoa se esforçando ele consegue ser um bom administrador? Eu acredito que a pessoa se esforçando. Mas já tem pessoa dotada para isso? Com essa vocação, porque é lindo, né? É bonito. Porque quem ensinou a José a administrar? Bom tema. Né? Bom tema. Né? Mas eu penso que ele possa ter observado alguém. Não sei se o pai dele. É mesmo. A história de... Porque José ele é filho de Jacó. Isso. E por certo ele ouviu as histórias lá com Labão. Sim. Entendeu? Sim. As ovelhas malhadas com as ovelhas, então você faz aqui, tal, assim, sim, assado. Né? E aí trabalha 7, não recebe o prêmio que ele queria, ou seja, o prêmio seria ele casar com a mulher que ele amava, né? Aí ele agora vai trabalhar mais 7. Então, por certo, ele ouviu todas essas histórias e aí deve ter desenvolvido. Com certeza. E a Bíblia fala que ele levava a má fama dos irmãos para o pai. É que no campo eles matavam as ovelhas para fazer, né, aquele guiçado ali. Sim. E ele levava a má fama. Ele não concordava, sim, com ele. Sim. Ele já tinha inclinação já. Pastor, por gentileza, o tema da mensagem? Mordomia cristã. Né? Mordomia cristã, né? Que é diferente da... mordomia secular. Né? A mordomia secular, né, ela nos traz o sentido de alguém que tem regalias. Né? E a mordomia cristã é um administrador. Na verdade, a palavra mordomia, né, tanto secular como cristão, é administrador de confiança. Né? O conceito que foi trazido para o secularismo é que ele é desgastado, né? É errôneo, né? É alguém que tem regalias, mas a origem da palavra mesmo é justamente essa, né? Um administrador de confiança. Né? Prossiga, pastor. Né? Então, pastor, a mordomia cristã ela tem as suas bases. Entendeu? A primeira base, para eu ser um bom administrador, eu preciso entender que Deus é dono de tudo. Vamos lá. E aí é uma polêmica terrível, né? Polêmica terrível. Deus é dono do nosso corpo. Como é que eu estou administrando o meu corpo? Porque nós vivemos uma época, um conceito que não ligamos, entre aspas, para o corpo físico. Me alimento de qualquer forma, não pratico atividade física. Tem aqueles que vivem em uma eterna prostituição. E isso não é administrar bem o corpo. E quando eu não administro bem o meu corpo, a consequência ou as consequências são trágicas. Rapaz, isso é forte demais. O corpo é de Deus. O corpo. E ele nos deu a consciência para cuidar desse corpo. Paulo diz o quê? Seu administrador. Vós sois o templo do Espírito Santo. Se você destruir. Entendeu? Então, assim, Deus habita em igreja de 4 paredes? Não. Ele habita aqui. Ele habita aí. Ele habita aí. E por ele fazer morada aqui, eu tenho que cuidar daqui. Verdade. Eu tenho que ser alguém higiênico. Eu tenho que colocar no meu planejamento atividade física.
a minha alimentação, ela precisa ser uma alimentação na melhor das hipóteses saudável, porque se alimentar de forma saudável também é caro. Nós sabemos disso. Mas se eu administrar corretamente, eu posso. Justamente. Até porque, graças a Deus, hoje, o SUS ele tem alguns programas, né, de nutricionistas. É a sua entendeu? área. E justamente. Então, assim, eu tenho que administrar bem meu corpo. Porque... E aí, amados, é preciso entender, não é ser legalista, não é ser religioso, não. São as consequências. Tem nada a ver com legalismo, né? Justamente, quer dizer, uma pessoa que ela não se alimenta de maneira saudável, a tendência é ela envelhecer de maneira doentia. Deus livre e guarde, tá? Repreende em nome de Jesus, ter uma diabetes, ficar cego, ficar cotoco em cima de uma cama. Infelizmente, né? Ter um rim paralisado. Sofrer um derrame, ficar todo torto em cima de uma cama, ou um infarto. Então, é uma consequência de alguém que não administra bem o seu corpo. Então, primeiro eu preciso entender que Deus ele é dono de tudo. Base. Deus é dono Deus é o meu dono. Deus é o dono da minha família, que é uma outra área que nós estamos falhando muito. Administração de família. Me ensina, né? Infelizmente, mas quantos lares, né, eles são saudáveis da porta para fora? Porque eu preciso, na verdade, passar uma aparência para a sociedade de que nós somos crentes. Mas da porta para dentro, como o senhor gosta de dizer, o pau come. E por que às vezes o pau come? Porque não há uma administração. Às vezes o cabeça da casa quer obra, e esquece que a família ela precisa também de um pouco de descanso, de um pouco de conversa. Com certeza. Às vezes a esposa também ela só quer obra, e aí o cabeça às vezes ele chega do trabalho e encontra a casa virada pelo avesso e quando vai procurar saber, cadê? E no meio desse fogo cruzado estão os meninos. Misericórdia. E com o perdão do termo, o mundo tá lá, abraçando via as redes sociais. Para dar atenção que em casa não tá tendo. Justamente. Então eu tenho que entender que Deus é o meu dono, que Deus é o dono da minha família. Eu preciso entender que a porta de emprego que foi aberta foi Deus quem abriu e eu preciso administrar corretamente. E aí tem aqueles que estão desempregados, ora, e quando Deus abre uma porta, no primeiro mês ele trabalha infeliz. Não foi isso que eu pedi a Deus, não. Ou seja, era melhor estar desempregado. Então, base, Deus é dono de tudo, eu preciso também entender que o homem é mordomo. O homem não é Deus. Não sou eu que sou o dono, eu sou o administrador. E quando eu começo a entender isso, aí eu começo a administrar de forma correta. E por que não perguntar a Deus como é, né? Vamos lá. O senhor exerce lá a sua função profissional. Exerce de qualquer forma? Negativo. Porque o senhor sabe que tem um superior que vai lhe cobrar. O senhor entende isso. O senhor sabe que o pão que vem para cá depende de lá. Abaixo de Deus depende lá de lá. Lá certo. Tenta andar certo lá. Entendeu? A mesma coisa. Quando eu entendo que Deus é dono de tudo e que eu não sou Deus, eu sou apenas o administrador, eu começo a fazer as coisas de forma correta. É verdade. Por quê? Porque a conta ela vai chegar. Se o saldo tiver positivo, amém. Se tiver negativo... Hoje, dentro desse assunto, como pastor, com um sentimento pastoral, sim, nós somos cuidadores de alma, de pessoas. Qual é a área hoje de uma má administração hoje que afeta a sua alma, assim? O senhor já citou família aí. Tem algo assim que... Eu creio que seja família, mas tem outra área assim que o senhor como pastor sente
essa má administração e te deixa assim um pouco inquieto? Ministerial, família, pessoas que têm tudo que Deus entregou na mão e não sabem administrar. Vamos lá, eu tenho, né? Estou tentando achar assim, a palavra correta para até não soar como ofensa para quem vai ouvir. Mas uma área que me entristece muito é saber ou ver, né? Liderança que faz a obra de qualquer forma. E aí não estou aqui pesando o ofício, né? Não, liderança como um todo, desde um pastor a um ministro de louvor. Segura aí. É YouTube aqui. Sim. Redes sociais. Sim. Aqui vai o mundo todo. Sim. A sua fala não está limitada a Salvador, Bahia. Sim. A plataforma. Entendo perfeitamente. Pode falar, fique à vontade. É justamente isso. Isso me dói, isso me corrói, isso às vezes me adoece. Porque ao longo desse período que eu tenho caminhado com Cristo, eu entendo, pastor, que o maior privilégio que eu, o senhor, que alguém que recebeu, né, a dádiva de fazer parte de uma linha de frente, de exercer uma função. Isso para mim é um privilégio imenso. Paulo fala sobre isso. Entendeu? E aí quando eu escuto ou quando eu participo, né, de algo que eu sei que a pessoa ela faz de qualquer forma, isso me dói. Porque, voltando para... Eu sei que o senhor não saiu, mas voltando para a base, eu preciso entender. A igreja não é minha. Nós aprendemos que a igreja ela é a noiva de Cristo. Eu não trato minha esposa de qualquer forma. Não trato. Né? Minha esposa trabalhou no São João, agora, 24, ela deu plantão. Para mim, um feriado foi terrível. Porque eu não tinha minha esposa do meu lado, ela estava no plantão. Então, até para sair... Para cobrir. É triste. Você não tá com aquela pessoa que você ama. Não tem como não. Entendeu? Então, vamos lá. A igreja ela é a noiva de Cristo. E como é que eu vou tratar a igreja de qualquer forma? Como é que eu vou pregar? Fui convidado para pregar. E aí eu vou de qualquer maneira. Eu recebi o privilégio de ser líder de um departamento. E aí eu faço de qualquer forma. Isso me dói. Isso me machuca. Nem tudo o senhor considera comigo, nem tudo é uma má administração, mas sim uma má vontade? Às vezes? Também. Né? Também. A pessoa tem tudo. Tem até inteligência. Sim, capacidade. Não, tem muita gente capaz. Muita gente capaz. Então a cobrança será maior, né? Com certeza. A quem mais é dado, mais é cobrado. É óbvio que o senhor vai cobrar mais de mim e do senhor do que de alguém que não exerce a nossa função. Até porque sobre nós está a responsabilidade de orientar, de ensinar. E eu preciso administrar isso de forma correta. Né? O senhor participa, né, da minha vida, né, na minha caminhada. O ministério que hoje eu sou presidente, eu tenho segunda-feira à noite estudo da palavra, quinta-feira à noite, que nós chamamos de quinta profética, quinta-feira pela manhã, que é o círculo de oração, e domingo pela manhã, que é a EBD. E até aqui o senhor não me incomodou em nada de encher a semana de culto. Não. E nada contra quem tem a liturgia cheia, nada contra. Mas eu entendo que o cristianismo, eu preciso também priorizar a família. Os membros precisam estar com seus familiares. É o que eu falo sempre lá. Vocês precisam entender que ser crente não é só dentro do templo. Vocês têm que administrar isso.
Não tem culto? Vê uma boa programação com a família. Administre corretamente. Vá brincar com seu menino, vá brincar com sua esposa. Não tem dinheiro para comer uma pizza? Chega na praça ali, senta, conversa, dá risada. O porquê essa agonia de não tem culto na minha igreja, eu tenho que ir para outra igreja, porque senão eu desvio. Que administração é essa? Aí nós voltamos para a questão do pastor da igreja grande que eu citei. Diz que se o crente souber que a faculdade vai levar o filho dele para o inferno, não deixa o seu filho para o inferno. Não, na verdade o menino que vai para a faculdade e que desvia, ele nunca teve Cristo na vida dele, pastor. E a escola não forma caráter de ninguém. É óbvio. É um ambiente familiar que forma claro. É óbvio que assim, ele pode ter até por imaturidade, né, uma fraqueza aqui e tal, mas pelo amor de Deus. Prevaleceu que ele aprendeu. Claro. E onde é que vai entrar? Instruir a criança. Pastor, a gente tem ouvido pastores tirando a vida, entrando em depressão, se sobrecarregando. Exatamente. Será que, por uma falta de administração, uma boa administração, aquele Efésios 4:12 não está sendo interpretado errado? Porque o Senhor mesmo deu um para apóstolo, para pastores, né, para evangelistas, com um pensamento, na intenção de preparar os santos. Eu formo pastor. O pastor que eu formar, forma outro pastor. E assim a gente vai tirando a sobrecarga. E foram criadas uma ideologia que lá na frente tem um pastor e sentado tem as ovelhinhas. E não se mais capacita. Eu digo ao senhor que tem pastores hoje que tem dificuldade até de viajar, porque não tem ninguém capacitado para dirigir um culto. Tem essa dificuldade. Já tem hoje que tem esse privilégio, que preparou, como a gente teve na igreja Betel. Quero até mandar um abraço à família Betel nessa tarde. A nosso querido irmão Júnior, Léo, Sara, Arielle. A família Betel, Socorro, pastor Franço, um abraço. Nós tivemos um curso ali de como administrar, como ter oportunidade. Capacitou o pastor viajar. O senhor, por exemplo, ficava muito tempo na frente da obra ali. Aprendi muito. O pastor viajava tranquilo. Hoje, sem querer nos exaltar, nós não somos um bom administradores, mas hoje eu na sua igreja, pastor, pode viajar. Sim. Eu sei como é que eu sei como é aqui o culto aqui. O procedimento, a forma doutrinária que então, o senhor entende. Então, livre da depressão, o senhor vai da opressão, da sobrecarga, o senhor vai estar. Entendeu? Então, é uma administração, pastores se matando, entregando a carteira, porque não entendeu que a cruz era tem que ser. Simão, né? Simão que carregou a cruz? Sim, Simão Sirineu. Ajudou, né? Ajudou. Foi não, pastor? Na verdade, pastor, eu penso assim que existem algumas questões, né, dentro disso que o senhor abordou aí. Tem a má administração, sim, né, e tem também a cobrança, né. Exemplo, onde é que eu quero chegar? Tem, né, ministérios que eles não dão, né, a oportunidade ao obreiro administrar isso de forma correta, ou seja, né, não é nenhum exagero, não é nenhuma mentira o que eu vou falar aqui, né? O obreiro ele só vai permanecer trabalhando na obra se ele mostrar os resultados. E isso no reino não pode existir. Então a pessoa ela não tem uma capacidade emocional para administrar isso, e quando ela se sente muito sobrecarregada, aí ela ou entrega o carro ou ela se suicida. Porque vamos lá, né? O senhor está no seu trabalho, tranquilo, né? Chegou ali, levou a palavra, tal, né? Mas aí agora o ministério entende que o senhor tem que ser exclusivo do ministério. Não, nós vamos lhe dar uma remuneração assim.
Não é isso? Então vamos lá. O senhor aí agora abre mão da sua vida profissional para viver em prol do ministério e para o ministério. Mas agora cá o ministério ele age com o senhor como um patrão, e me perdoe, um patrão secular, mau. E aí o senhor agora é obrigado a mostrar o resultado. Então, é um perigo isso, né? Muito perigoso. Porque a religião, o sentimento evangélico, ele vai para dentro da gaveta. Eu agora sou um funcionário. Exatamente. Por isso que, assim, quando eu não gosto muito de falar, porque gera polêmica. Não, mas está dentro do assunto. Mas assim, a igreja, de certa forma, ela perdeu a sua essência, a visão bíblica. Porque a visão bíblica são as almas. A visão bíblica é como é que está o obreiro, como é que está a família do obreiro, como é que está a vida das ovelhas. Hoje, essa visão ela se perdeu, está meio que ofuscada. Ela está sendo mal administrada. Mal administrada. Compreendendo? Está sendo mal administrada. E isso é perigoso. Com certeza. E talvez, por isso, muitos pastores, não é, estão se suicidando. Não é, entregando o cargo. Elias, ele não soube administrar bem as suas emoções quando ele vai. Ele vem de algo sobrenatural. Uma guerra espiritual, né? Pronto. Mas aí agora ele escuta alguém dizer: amanhã eu quero a cabeça dele. E aí ele... Faltou equilíbrio. Faltou equilíbrio. E aí, né, tanto eu como o senhor, né, e como os outros, às vezes nós somos criticados, né? Mas talvez alguém não consiga entender, né? E aí eu não tenho receio nem vergonha nenhuma de dizer. Porque o pastor Santo, dia de sábado, vai lá no São João, 17h30, pegar o baba com os coroa, que eu preciso disso. Para não entrar em depressão. Não posso surtar. Não. Eu tenho uma esposa e um filho que, abaixo de Deus, dependem de mim. Isso. Porque o pastor Sandro, às vezes, posta no status dele ou no Instagram dele, tá numa pizzaria com a esposa e com o filho. É porque eu procuro administrar. E vamos parar de tanta religiosidade. Óbvio. A religiosidade, ela mata. Não estou dizendo aqui... Não, legalidade. Exatamente. Fazendo apologia a viver de qualquer maneira. Não. Quem me conhece sabe. Eu fico tranquilo. Eu estou falando de boa administração. Eu fico tranquilo em certos assuntos. Porque nós vivemos hoje em um contexto que eu não gosto de me apegar mais naquelas pessoas que entendem o que a gente está falando. Sim. Né? E sempre vai haver alguém com pensamento... Sempre houve. Ah, é? Né? A gente não pode estar... Agora eu digo a coisa do senhor, pastor. É duro quando a gente vê um pastor entregando... É triste, né, pastor? É triste, né? Cargo. Eu já ouvi alguns dizerem assim, li, né, alguns episódios desses, né, e já li alguns comentários ainda assim, nunca teve o chamado. Eu falo, na verdade, eu comigo falo, é porque na verdade você não tá na pele dele, você não sabe o que ele sofre, não sabe o que ele passa. É por isso que você tá dizendo que ele nunca teve o chamado. Porque, pastor, assim, eu entendo o que, assim, o membro, ele é assim, não tô afim de hoje. Não vou. Mas o pastor... Tem que estar lá todo dia. Não tô afim de hoje. Mas tem que ir. Mas eu tenho que ir. O membro, eu vou hoje. E quando ele chegar lá, ele vai encontrar o templo aberto, a iluminação funcionando, a ventilação funcionando, as cadeiras todas arrumadas, o banheiro cheirosinho. Pronto. Ali vai ter alguém que vai dirigir o louvor e ele vai
na medida do possível, louvar. Ali vai ter alguém para ministrar a palavra e ele vai ouvir. No final, ele vai pesar, o membro, ele vai pesar. E aí ele vai dizer, o culto foi ruim hoje. Mas ele vai sair? Vai. O pastor, antes de chegar no culto, ele já tá pensando nisso tudo. Será que o Ministério de Louvor vai? Meu Deus do céu. Será que a irmã da higienização limpou? E o dirigente de oração? E o pregador? Será que vai? E aí ele chega lá. E quando acaba, ele volta para casa e aí ele tem que administrar ainda a família. Tá entendendo como são as coisas? Mas quem tá fora do contexto é simples. E outra coisa, sem contar ainda... Quando não é simples. Sem contar, né? Sem contar que o pastor sai, chega atrasado, e eu tô vendo como membro, como é que o pastor dirige o culto, como é isso aí é... a liturgia. Isso é rebeldia. Aí eu quero inventar... Aí é antiética cristã. Inventar a arte. A maior dificuldade hoje que os pastores têm talvez seja essa. Pronto. O senhor perguntou aí. O senhor perguntou mais cedo aí, né? O que é que me entristece? Outra coisa que me entristece, né? Se eu conheço o Senhor, eu sei a sua linha doutrinária, e aí o Senhor me convidou para levar uma mensagem lá. O porquê eu vou chegar lá e vou querer inventar? Se eu sei que o perfil do Senhor... Tem que respeitar o ministério. Óbvio. Tem que respeitar. E eu preciso entender uma coisa. Mas Deus... Claro que não. Deus é Deus. Tem que respeitar. Deus é Deus. Mas eu preciso entender que lá Deus foi no Egito. E Deus usou, pela sua infinita sabedoria, mecanismos de que os egípcios eram especialistas para mostrar que ele era Deus. A cobra engole a cobra. Um elemento, né? A cobra de Moisés e Arão lá engoliu a outra lá. Mas eles faziam aquilo lá. Né? E aí as pragas. Cada uma delas tinha um significado para os egípcios. E Deus foi lá e fez, vou trabalhar aqui. E vou mostrar a vocês que Ra não é nada quando tem escuridão. Não, quem governa Ra sou eu. As rãs tinham uma simbologia. Os gados tinham outra simbologia. Mas aí agora eu não vou respeitar a sua forma doutrinária e vou chegar lá agora e vou aplicar aquilo que eu entendo. Não, eu entendo assim. E na verdade, eu tive um pastor que ele dizia assim, é porque o nome de Deus é limpo. Então foi Deus quem mandou eu fazer assim. O nome de Deus não está negativado. O CPF de Deus está... O nome de Deus está limpo, não está sujo. Então, pastor, essa questão de ser mordomo é muito sério. E às vezes nós estamos falhando em detalhezinhos, né? E estamos achando que nós estamos... Eu estou sendo confrontado aqui com essa mensagem aí, eu não vou mentir. Porque a partir... Eu tenho colocado aqui... essa palavra é muito... Não gosto de usar essa palavra aí. O Espírito Santo ele tem me levado a trazer uma mensagem aqui pela manhã. Sim. E hoje, quando eu não levo essa mensagem, é como se eu estivesse em falta com Deus. Em falta com os céus. Se aí eu fico com aquela agonia, não, tem que fazer, e não desce. Então, não deixa... Ou seja, a gente não pode deixar faltar esse compromisso. Com certeza. Né? Então, o senhor já ensinou já? Basicamente, pronto, entender isso daí. A palavra de consideração está com o senhor. Pronto, amados. É justamente isso. Né? É sabermos administrar isso de maneira correta. Todas as áreas da nossa vida. Né? Faz quanto tempo que você não se assenta com a sua família? Né?
Trabalho, obra. Mas faz quanto tempo que você não se assenta com a sua família? E não é só questão evangélica, não. Não. Né? Profissional também, né? Justamente. Profissional também. Justamente. Né? Não é? No seu local de trabalho, como tem sido a sua administração? Isso. Não é? Quem lhe vê, quem convive com você, vê em você uma identidade cristã, olha para você e vê Cristo na sua vida? Então, assim, às vezes, para finalizar, como eu disse no início, né, nós somos 8 ou 80. Né? Qualquer situação são assuntos bíblicos. Quando às vezes não é. Verdade. Entendeu? E quando às vezes é para ser assunto bíblico, a gente foge. Então, abertura da Copa América, eu até citei ontem, semana passada. É proibido, não é? Pelas entidades que governam ou que regem aí os esportes, manifestações religiosas. E convidaram um pastor protestante para fazer a abertura da Copa América. Eita. Pronto. O homem deu um discurso bíblico. E finalizou dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra forma de ser salvo a não ser por Jesus. Ele administrou. Administrou. Ele disse Não assim, se deixou ser levado. ele disse assim, eu tenho a oportunidade da minha vida. E pregou. Me lembrei agora, sabe o quê? De Ezequias. Pronto. Ficou enfermo, veio de glória, ficou no céu, foi mostrar o ouro que tá. Mal administrador. Aí eu finalizo com o outro. Ele vai... o Daniel, junto com o Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí a gente volta fora do seu contexto Isso. de vida. Não estava participando de escola dominical, não estava participando de... Mas qual é o meu costume? Lá no meu costume... Que o meu pai me ensinou. Pronto, eu oro 3 vezes, pronto. Isso. Eu abro a janela e vou orar. Rapaz. Não preciso ninguém me mandar. Eu tenho o meu costume bíblico. Eu administro isso corretamente. Se compra se quiser. Exatamente. Não é isso? E aí agora, quem é que tem o discernimento? Deus é Deus, pastor. Verdade. Deus é Deus. Meu pastor. Ó Daniel, sobre você está o Espírito dos deuses. Não. Sobre mim está o Espírito de Deus. E aí ele começou agora a administrar tudo de maneira correta. Tentaram até algo contra ele, mas Deus deu livramento a ele. Aleluia. Porque a administração, ou seja, o mordomo, ele faz isso. Graças a Deus. Ele glorifica o nome do seu Senhor. Com as suas obras. Exatamente. Meu pastor, eu fico muito grato com a sua presença. Grato fico eu, pastor. Muito obrigado. Eu confesso a Deus que eu estou aqui regozijado. Amém. Uma mensagem, vamos dizer que nos confronta, nos leva para uma realidade, né? Quando a gente vê as nossas próprias falhas como administradores. E quero agradecer a você pela sua companhia. Muito obrigado. Compartilhe, deixe seu like. E você que não se inscreveu, se inscreva. Estamos encerrando mais uma edição do nosso podcast com o pastor Afonso. Deus abençoe, em nome de Jesus. O tema hoje foi... Mordomia cristã. Um pastor santo da igreja... Ministério Restaurando Vidas. Que Deus abençoe, pastor. Amém, pastor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Jesus é bom. Verdade. Deixa eu desligar a câmera porque a assistente não veio hoje, não. Eita, Jesus.